A palavra de Deus diz em Efésios 4, versos 31 e 32, toda a amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Talvez você tenha vindo para a igreja nesta manhã debaixo de amargura, uma briga, um desentendimento com o seu cônjuge, ou com os seus pais, ou com um dos seus filhos, talvez até com alguém de fora de sua família, mas talvez você esteja aqui nesta manhã com o coração pesaroso, por causa deste problema chamado amargura, que se encontra no meio da humanidade desde o jardim do Éden. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A palavra de Deus, ela trabalha através de substituições. Ontem um jovem me perguntou, e nós tivemos um encontro de jovens maravilhoso na noite de ontem. Todos os encontros são bons, mas alguns são mais especiais que outros. E ontem nós recebemos mais de 20 jovens na nossa casa, e foi algo realmente muito precioso. E um dos jovens me perguntou, pastor Rômulo, como que eu faço para fugir da tentação? Eu disse para ele, sempre com substituição. Você não consegue vencer nenhum pecado na sua vida, a menos que você coloque algo no lugar daquele pecado. A menos que você substitua aquela atitude por uma outra atitude, que não seja pecado. Então Paulo irá nos ensinar nesta manhã que eu e você vamos vencer o pecado ou o problema da amargura através de substitutos, mas substitutos bíblicos, substitutos espirituais. Mas a boa notícia, há esperança para nós. A boa notícia, há vitória para cada um de nós. A mitologia grega nos conta a história de um atleta. Você sabe que na Grécia havia muitos Jogos Olímpicos. E numa certa vez, alguém ganhou um prêmio, alguém ganhou uma corrida. Não era uma corrida muito importante, mas a cidade resolveu transformar o vencedor em um verdadeiro herói. E então, esculpiram uma estátua daquele corredor e fizeram então uma estátua muito linda dele e a colocaram na praça pública. E isso fez com que outros atletas ficassem com ciúmes, ficassem com inveja. E um desses atletas, que sentiu muita inveja, decidiu destruir aquela estátua. E todas as noites ele ia até a praça pública e tentava tirar a estátua de lugar, mas não conseguia. Ela era muito pesada. Mas ele insistia. Todos os dias, na calada da noite, ele tentava tirar aquela estátua do lugar. Tamanha era a raiva dele, a amargura dele. Certa noite ele conseguiu remover a estátua um pouquinho, e ela perdeu o apoio e caiu por cima dele e o esmagou. Então ele foi vítima da sua própria amargura. E assim também, meus amados, toda pessoa que se sente amargurada ou que permite amargura no seu coração, ela está danificando a si mesma. Preste atenção nesta frase. Quem odeia ou sente amargura é como alguém que incinera a casa inteira só para pegar um rato. Coloca fogo na casa inteira só para pegar um rato. Desde jovem, eu determinei, através da ajuda do meu pastor Daniel Johnson, não deixar nenhuma pessoa destruir a minha vida, fazendo com que eu a odeie. Uma pessoa amargurada, ela fica amargurada duas vezes. A primeira vez, amargurada contra alguém, e a segunda vez, contra si mesma, quando ela cai na realidade. A Bíblia fala muito, sobre esse pecado de amargura, e descreve o pecado de amargura de 4 maneiras. Primeiro, o sentido físico. Simplesmente algo que tem um gosto amargo na boca. Então, quando você e eu sentimos amargura, parece que afeta o nosso fígado. Depois vem o sentido figurado. Já é um estado de imensa miséria que resulta em uma vida sem Deus e também envolvida no pecado.
Sentido subjetivo representa as nossas lágrimas, chorando de tristeza, que resultam em desapontamentos. E finalmente o sentido ético, né? Quando alguém chega até a mentira, imoralidade, oposição ao que é certo. E tudo isso, meus amados, é causado pelo pecado de amargura. Dentro das igrejas, existem maridos e esposas amargurados, filhos amargurados contra os pais, pais amargurados contra os filhos e irmãos amargurados contra irmãos. Certa vez um pastor, ele escreveu um folheto evangelístico intitulado Venha para Jesus. E esse folheto foi um grande sucesso. E realmente milhares de almas aceitaram a Jesus Cristo através da leitura deste folheto Venha Jesus. Mas este pastor acabou tendo um desentendimento com um colega de ministério. E eles se tornaram inimigos dentro do ministério. Então esse pastor, ele era muito talentoso com a escrita. Ele tinha muita aptidão, né, à escrita. E ele resolveu escrever um artigo difamando o seu desafeto, difamando o outro pastor. E ele escreveu um artigo falando, né, para que todos soubessem dos pecados daquele outro pastor. E ele estava para publicar o artigo e resolveu mostrar para um colega antes da publicação. E ele perguntou para o colega: o que você acha do meu artigo? Eu quero dar um título. Que título você sugere para o meu artigo? Aí o seu amigo leu o artigo e teve uma brilhante ideia. E disse: coloque aqui, nome do artigo, Vá para o Inferno, do autor Venha Jesus. Vá para o Inferno, do autor Venha Jesus. E naquele momento o pastor entendeu, né, o recado. Ele estava em pecado, pecado de amargura. Imediatamente ele destruiu aquele artigo. Você talvez não tenha escrito um artigo, talvez você não tenha publicado nada a respeito do seu desafeto, mas você tem criticado as pessoas através da sua fala e através do seu coração. Então a Bíblia diz assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Você se lembra que eu disse que para vencer uma tentação tem que haver um substituto? E a Bíblia é assim, ela nos ensina a largar algo e pegar algo. Sair de um lugar, mas ir para outro. E aqui Paulo está dizendo que já é um pecado haver críticas, haver demandas entre nós. Mas o que fazer quando há demandas? O que fazer quando há diferenças entre nós? Ele diz: sofrer a perda, sofrer a injustiça. É o substituto para a amargura. Se alguém foi injusto para com você, Deus está dizendo: sofra a perda, sofra o dano. Por quê? Porque a amargura não vem de Deus. Na verdade, a amargura vem do diabo. Uma pessoa amargurada será sempre uma pessoa oprimida por Satanás. Jesus disse em Mateus 5:44, para amarmos justamente quem? Os nossos desafetos, os nossos inimigos. Então, se é para amarmos os nossos inimigos, quanto mais os nossos irmãos. A Bíblia diz que Deus odeia a amargura e Ele vai nos dar 3 razões porque Ele odeia o pecado de amargura. Primeira razão: a amargura pertence à natureza do pecado. Eu e você, nós sentimos amargura, raiva das pessoas, porque nós somos pecadores. Em nós habita a natureza adâmica. Se fôssemos perfeitos, não sentiríamos amargura de ninguém. Gálatas 5:19 diz: porque as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? As quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Vamos parar aqui. Esses são os pecados da carne. Agora veja os pecados do coração: inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões,
heresias. Graças a Deus, nossas igrejas não sofrem muito dos pecados da carne. Graças a Deus não há prostituição entre nós, não há adultério entre nós. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Graças a Deus mesmo. Às vezes acontece, né, Walter? Mas não é algo corriqueiro para com a família de Deus. Mas já os outros pecados do coração, infelizmente, se não todas, a maioria das igrejas é culpada dos pecados do coração. Esses pecados, eles são muito prevalentes em todas as igrejas, e eu diria até em quase todas as famílias. 6 palavras descrevem o significado de amargura aqui na lista de Paulo. Inimizades, vem de amargura. Porfias, vem de amargura. Emulações, vem de amargura. Iras, vem de amargura. Pelejas, vem de amargura. E dissensões, vem de amargura. O que mais me chama a atenção é como as igrejas conseguem condenar os pecados da carne, né? Mas não condenam devidamente os pecados do coração. Os membros de certa igreja permitiram o pecado de amargura entre eles por muito tempo, a tal ponto que o negócio foi parar na justiça comum. Os irmãos revoltados processaram outros irmãos da igreja. E quando o caso finalmente chegou nas mãos do juiz, o juiz foi muito sábio. Quando ele percebeu que era um problema de igreja, ele não quis se meter. Ele não quis se envolver em problemas de igreja. Então ele passou a sentença. A sentença era que todos eles foram obrigados a participarem de 5 cultos de oração. Eles foram obrigados a resolver os seus problemas através de 5 cultos de oração. E aí o juiz disse: e se depois desses 5 cultos de oração vocês não resolveram o problema, parem de ser crentes, porque vocês estão mentindo a respeito da fé de vocês. Eu li a história de 2 alces. Alces são aqueles animais chifrudos, né? Nós encontramos alguns deles no Alasca. Então, eu li sobre 2 alces que estavam brigando entre si. E, de repente, na hora da briga, eles embaraçaram os chifres. Imagine 2 alces brigando entre si e, de repente, eles interlaçaram os chifres e não conseguiram mais se soltar. E os 2 vieram a morrer. Porque eles não podiam mais comer, não podiam mais caminhar, não podiam mais fazer nada. Eles estavam presos para sempre, um no outro. Tamanha foi a luta entre eles. Depois de muitos anos, os seus ossos foram encontrados, e os cientistas, analisando o que havia acontecido entre eles, um dos cientistas disse assim: como eu gostaria de pegar esses 2 alces, esses 2 esqueletos, e mostrar para todas as casas, para todas as escolas do meu país. E aí o outro cientista disse: eu gostaria de mostrar esses alces para todas as igrejas do meu país. Se você se sente amargurado contra alguém, saiba que você será o maior perdedor. Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que quem sente amargura vive em trevas, vive na escuridão. O apóstolo do amor disse: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso aqui explica porque quando nós estamos amargurados, nós só enxergamos o nosso sentimento, só enxergamos o nosso lado. E nós somos incapazes de ver além. E nós achamos que estamos sempre certos, que temos razão, porque a mágoa nos cegou o entendimento, conforme acabamos de ler. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. A amargura está escondida
no íntimo, eu diria no lugar mais grunado do nosso coração, mas um dia ela será revelada por Jesus Cristo mesmo. Veja o que Paulo disse: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Existem vários graus de amargura. Talvez o pior deles é quando você deseja a morte de alguém. Eu me lembro, eu estava num funeral, certa vez, e havia um pastor muito amargurado naquele funeral, e ele foi no funeral daquela pessoa que havia morrido, e alguém ouviu ele dizendo em voz alta: quem precisa morrer não morre. Ele estava tão amargurado contra outra pessoa, que ele desejava que a outra pessoa estivesse no caixão. Então existe o ápice da amargura. Certa família se afastou da igreja por ter recebido o tratamento menos digno dos seus líderes, e no dia da ceia do Senhor, a filha do casal se preparou para ir para a igreja, mas ela foi censurada duramente pela mãe. A mãe disse: onde já se viu você querer retornar àquela igreja que nos maltratou? Aí a filha respondeu: mamãe, eu consigo me esquecer de todas as ofensas quando eu olho e contemplo a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que Ele está voltando, e eu não quero que Ele me encontre com mágoas dentro do meu coração. Realmente, quem sente amargura só tem olhos para os seus sentimentos. Pensa que tem luz, mas está em trevas. Além disso, meus amados, a Bíblia também diz que quem sente amargura é hipócrita. E eu espero que todos nós estejamos aprendendo aqui nesta manhã, porque a carapuça serve para todos. Veja só Provérbios 26, 24. Aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Vocês estão vendo a hipocrisia? Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação. Salomão escreveu o livro de Provérbios cerca de 1000 anos antes de Cristo. É o livro da sabedoria. E o rei Salomão, ele esclarece aqui há milênios que a pessoa amargurada não é de confiança, ela é uma dissimuladora. Anos atrás, um pastor veterano, sem mais nem menos, do nada, disse para mim: irmão Rômulo, nunca confie no homem orgulhoso. Na hora eu levei um susto, perguntei para ele: por que não, pastor? Ele disse: porque o homem orgulhoso nunca se esquece. Depois de 10, 20, 30, 40 anos, se ele ainda tiver uma oportunidade, ele vai esfaqueá-lo pelas costas. Em outras palavras, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Salomão cita 7 abominações, irmãos, abrigadas no coração de uma pessoa irada, amargurada, desapontada. O que ele quis dizer com 7 abominações? Ele está falando da força e da quantidade de amargura que alguém consegue esconder dentro do seu coração. Pastor, como que eu sei se eu sinto amargura? Se você deseja o mal para alguém, é sinal de amargura. Se você se alegra com a queda de alguém, é sinal de amargura. Se você fala mal de alguém, é sinal de amargura. E se você não consegue amar alguém, é sinal de amargura. E eu creio, meus irmãos, que a amargura é um sentimento, é um espírito demoníaco. Espera aí, pastor, mas eu pensava que demônios não podiam possuir os salvos. Possuir não, oprimir sim. Possuir não, usar sim. A amargura é um espírito demoníaco
e por coincidência ou não, Jesus ensina em Lucas 11, verso 26, que quando um demônio deixa uma casa, desocupa um lugar, se aquele lugar permanecer vazio, se não for preenchido por coisas boas, ele vai voltar para aquele mesmo lugar, trazendo consigo 7 demônios piores do que ele. E então o estado daquela pessoa será pior agora do que da última vez. Como podemos então confiar em uma pessoa amargurada? É muito difícil. Nem ela deveria confiar em si mesma, porque ela está tomada de ódio. O rei Saul sentia muita amargura contra o jovem Davizinho. Por 2 vezes ele prometeu que jamais faria mal para Davizinho. Mas Davi não confiou no rei Saul. Davi era esperto. Davi sabia que o rei estava mentindo, porque a amargura de Saul era maior do que o seu bom senso. E graças a Deus Davi não confiou naquele rei, ou ele teria sido morto. Existem muitas palavras difíceis de traduzir dos originais bíblicos para outras línguas. Graças a Deus pelos linguistas, que traduzem a Bíblia para o português e outras línguas. Mas há muitas palavras no original muito, muito difíceis de tradução. Mas existe uma delas na Bíblia que ela é muito fácil, o significado dela é universal e é uma das palavras mais fáceis para ser traduzida em qualquer língua do mundo. É a palavra hipocrisia. Hipocrisia é um pecado universal, Todos os seres humanos, de todas as línguas, de todas as tribos, sabem o que é hipocrisia. Os índios aqui da América Latina, eles definem hipocrisia de 7 maneiras, e todas elas estão certas. Hipocrisia é uma pessoa de 2 faces. Hipocrisia é uma pessoa de 2 corações. Hipocrisia é uma pessoa com 2 tipos de fala. Hipocrisia é uma pessoa com cabeça quente. Hipocrisia é uma pessoa com língua solta. Hipocrisia é uma pessoa com 2 lados. E hipocrisia é uma pessoa com uma boca limpa, mas um coração sujo. E os índios têm toda a razão. E eles não tiraram isso da Bíblia. Eles tiraram isso da experiência própria. Por isso que a palavra hipocrisia é fácil de ser interpretada em qualquer língua. Não se pode confiar em uma pessoa amargurada. Ela está muito cega para entender as suas emoções e ela sente muito ódio para sentir amor. Alguém me disse essa semana que uma das maiores causas de câncer na mulher é a amargura. O índice de mulheres que acabam desenvolvendo câncer, que foram traídas por seus maridos, é muito alto. Porque elas guardam a amargura do marido. E, consequentemente, elas desenvolvem doenças autoimunes. Portanto, a amargura pertence à natureza do pecado. Por isso Deus não aprova em nenhum momento o sentimento de amargura. Seu próprio filho, ao invés de sentir a amargura dos seus algozes, disse lá da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nem Jesus, por mais perfeito que fosse, permitiu ser vítima da amargura. E a amargura dele teria sido justa, mas ele não se deixou pegar por este sentimento. Eu sei que todos nós aqui corremos o risco de perdermos muitas bênçãos celestiais por causa deste pecado. E como eu expliquei para o jovem ontem à noite, explico para vocês, todo pecado precisa de um substituto. Toda tentação precisa de um substituto. E aí você me perguntaria: o que poderia substituir o meu sentimento de amargura? Confissão de pecado. O primeiro passo é admitir que você está em pecado.
A Bíblia diz que aquele que não confessa os seus pecados e não os abandona, jamais prosperará. Uma jovem senhora me procurou e disse: nada na minha vida dá certo. Tudo que eu coloco as minhas mãos tem dado errado. Eu não sei o que está acontecendo. E eu disse para ela: mas eu sei. Você sente amargura contra certo casal. Você acha que aquele casal a prejudicou. Você acha que aquele casal destruiu a sua vida. Primeiramente, não é verdade. Mas mesmo que fosse verdade, você não tem o direito diante de Deus de odiá-los. E enquanto você não se acertar com eles, não pedir perdão a Deus deste pecado, você não será abençoada. Graças a Deus ela entendeu que estava errada, procurou o casal, pediu perdão. O tempo passou e ela arrumou um emprego e ela foi promovida e chegou a gerente de um grande banco. Amém, irmãos? E aí você diria: ela teve vitória? Teve, mas anos mais tarde ela teve recaída. E hoje ela se encontra novamente com o mesmo pecado de amargura. Não consegue esquecer. Porque quanto mais velho a gente fica, mais fraca é a nossa cabeça, é a nossa memória.